Olá, turma do 7º ano. Vamos continuar falando sobre animais invertebrados. Vamos só relembrar o que já vimos de animais invertebrados, ok? Lembrando que são vertebrados por não possuírem notocorda como estrutura que vão dar sustentação no seu desenvolvimento. Então, já vimos poríferos, vimos quinidários. Se não viram ainda e chegaram nesse vídeo, volta lá, viu? Poríferos, quinidários, platelmintos, hoje vamos ver nematelmintos, ok? Ou nemátodos, ok? Vamos lá. Então, todos esses animais são invertebrados. É importante vocês assistam nessa ordem, porque vão ter características evolutivas referentes a esses animais. Vamos dar início ainda no módulo 2 do livro de vocês e capítulo 3 do livro de vocês ainda, ok? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre os nematelmintos ou nematórios. Verme de corpo cilíndrico, alongado, com extremidades finas. Essa é a principal característica dos nematelmintos. Preste atenção aqui nessa imagem, ó. Vejam que você tem um corpo cilíndrico, ok? E as pontas são afinaladas. Percebam que já vai ter presença de boca e presença de ânus. Então, sistema digestório completo, ok? Vamos lá dar continuidade. A maioria são de vida livre, podendo ser encontrados no solo, no fundo dos mares, nos rios e em poços d'água parada, em poças d'água parada. Alguns são parasitas, quer dizer, vive dentro de outro. E aí a gente tem um exemplo de uma lombriga, né? Que é um parasita humano, ok? Vamos falar um pouquinho dela. Lombriga. Para se alimentar, ela fixa os dentes na parede do intestino do hospedeiro e sugam seus fluidos intestinais, que são digeridos por enzimas. Então, elas estão lá na nossa parede do intestino, lá no nosso intestino, se prende e se alimenta dos nossos fluidos. E isso é o que a lombriga faz para se prender ao nosso intestino, para se fixar ao nosso intestino. Vamos conhecer agora algumas estruturas ainda da lombriga, ok? Quando a gente se contamina ao ingerir algo, né? Como a gente se contamina com a lombriga, como é que a gente tem esse parasita em nosso corpo, ok? Vamos lá. Ingestão de água parada ou de alimento contaminado por ovos de embrião. Esse é o nosso primeiro contato. Então, vamos supor que eu comi uma alface que não foi lavado de forma correta, por isso tem aquela técnica de colocar de molho, né? Em hipoclorito, em vinagre, com a finalidade de matar também essas larvas, ok? Então, lavar muito bem vale a pena. Então, vamos supor que eu não lavei e comi esse alface na salada. Então, acabei ingerindo ovos com larvas dessa lombriga. Ela se desloca, então, deslocamento do animal por alguns órgãos. Ao ingerir, ele entra na nossa corrente sanguínea e percorre alguns órgãos. Um desses órgãos é o nosso pulmão. Ele vai se desenvolver um tempo, vai passar um tempo nos pulmões lá, se desenvolvendo. Depois, ele passa para o nosso estômago. Ao deglutirmos, ele vai parar no intestino, ok? Vamos ver melhor a imagem, ó. Essa pessoa está contaminada com a lombriga. Então, por falta de saneamento básico no local, por exemplo, suas fezes contaminaram água. Contaminaram a água, um açude, um rio. E essa água é utilizada para regar plantações, por exemplo, para regar pés de alface. Então, ao regar os pés de alface, agora quem está contaminado seria o alface, porém apenas não contaminado com parasita se alimentando dele. Apenas os ovos estão aí localizados nas folhas. Ao ingerir essa folha, quando não bem lavada, né? A pessoa acaba se contaminando com ovos dessa larva. Lembrando que esse ovo eclode, quando chega no nosso intestino, no nosso estômago, eclode saindo as larvas entram na nossa corrente sanguínea, passa por alguns órgãos, inclusive o pulmão, dali vai passar para o nosso estômago, a gente deglute, engole ele, né? Ele vai lá para o nosso intestino, onde termina o seu processo de desenvolvimento e se reproduz lá, liberando ovos, sempre, ok? Vamos lá, sintomas. Quais são os principais sintomas do Ascaris lombrigoide, que é o nome científico, a gente popularmente chama de lombriga? Coceira na pele, porque ela, no seu processo de reprodução, ela acaba liberando algumas toxinas, causa irritação na pele.
A gente vai ter inflamação no pulmão. Lembra que ela passa um período da sua vida lá no pulmão para se desenvolver. A gente tem a desnutrição, ok? Aqui, a desnutrição vai ter aumento da região abdominal, que causa algumas inflamações. Acaba tendo retenção de líquido nesse local. Vai ter náuseas, entre outros sintomas, né? Pode ter diarreia, entre outros. Professora, como eu posso me tratar dessa doença? Vai ter que fazer exame de fezes. Nas fezes vão localizar os ovos da lombriga e assim vai dar o medicamento adequado para isso. É simples o tratamento, é simples. Isso quando a pessoa não tem grande número, né, do ascaris lombrigoide. Em algumas situações precisam ser feitas cirurgias para remover excesso de lombriga. Prevenção. Melhorar saneamento básico dos locais, para que as pessoas não entrem em contato com as fezes. Tratamento de água, porque muitas vezes a água não é tratada, é um problema, né? A higiene das mãos. A gente tem aqui, ó, hábitos de higiene, então a gente vai ter que ferver a água, por exemplo, também é um método importante. Não colocar as mãos na boca, né? Roer unha, assim por diante, que ela pode estar contaminada e a gente acaba se contaminando, até porque a gente não vê os ovos desse parasita, ok? Vamos conhecer o próximo. Vamos lá para o próximo? Ó, o próximo é o ancilostomo ou ancilostomose. Deixa eu olhar aqui direitinho. Isso mesmo. Ancilostomo ou ancilostomose. Gente, ancilostomo é esse aqui, ó. Ele é um parasita humano também. Então, falando sobre nematelminto, qual é a principal característica desse animal nematelminto? Ter corpo cilíndrico e afinalado nas extremidades. Já vimos sobre a lombriga. Agora vamos ver sobre o ancilostomo, ok? Obtém seus nutrientes dos seres que parasitam. Percebam que ele tem esses dentes aqui, ó, em forma de ganchos. Ele prende esses dentes na parede do intestino e se alimenta desse fluido. É um problema também, porque ele acaba se deslocando no intestino. Então, ele não fica fixo em apenas um local. Ele vai perfurando regiões do intestino, que ele se locomove no intestino. Lembrando, nosso intestino é enorme, gente. 6 metros, mais de intestino, ok? Então, ele vai se locomovendo e vai se prendendo e forando, causando feridas na região do intestino. Ciclo de vida do ancilostomo, né? Aqui a gente tem mais um exemplo dele, ó, lá no intestino, ó, vamos lá. Imagina uma pessoa defecou aqui. Então, nessas fezes aqui, ó, tem ovos do parasita ancilostomo. Alguém defecou aí, essa pessoa estava contaminada pelas fezes, pelos ovos, estava contaminada pela ancilostomose. Nas suas fezes vão ter ovos. Esses ovos em contato com o solo vão liberar larvas, ok? Atenção agora. As larvas, elas vão penetrar na pele da pessoa. Não precisa ter ferimentos. A larva penetra no corpo através da pele. As larvas passam pela corrente sanguínea e chegam aos pulmões, ok? As larvas atingem a faringe e a gente engole, acaba deglutindo essas larvas, tornando-se vermes adultos na região do intestino. Lá vai acontecer a reprodução e todo o ciclo se recomeça. Então, o problema maior em relação a esse ciclo de vida aí é a falta de saneamento básico, né? Porque as fezes acabam entrando em contato com o solo e ao andarmos descalço, então temos que prestar bastante atenção. Aonde a gente pisa, né? Será que dá para ver os ovos? Não. Então a gente tem que se prevenir, né? Diante desses locais. Então vamos lá. Conhecer alguns sintomas, ok? Sintomas do ancilostomose. A pele acaba ficando um pouco amarelada. Por que motivo a pele fica amarelada? Lembre que ele causa feridas na região do intestino, causando anemia muito forte. Então, quando a pessoa está com anemia, a tonalidade da pele fica um pouco amarelada, ok? Outro sintoma muito importante aí seria a diarreia, né? Causada pelo ancilostomo. Febre muito alta e coceira na região do pé onde ele penetrou, ok? Então, a aula foi bem interessante, bem curtinha. Vamos só recapitular. É importante que vocês sempre assistam a videoaula com um livro. Faz aquela marcação importante lá nos trechos que eu acabei falando aqui na nossa videoaula. E, recapitulando, falamos sobre os nematelmintos. Que é isso? Que são os nematelmintos, animais invertebrados de corpo cilíndrico e afinalado nas extremidades. Quais foram os exemplos de nematelmintos que eu dei?
a lombriga e o ancilostomo. Ou eu posso chamar de Ascarides lombrigoide, ok? A lombriga. E o ancilostomo, que é o verme que vai causar a doença chamado ancilostomose, ok? Eu espero que tenham entendido muito bem. Um cheiro para todos, bons estudos e até a próxima.